Essa turma de hoje é extremamente curiosa, porque tem muitos deles encarnados aqui entre nós. E eu tenho certeza que você vai identificar de cara essa galera. Eu sou a Prica Espírita e hoje a gente vai falar sobre os espíritos pseudo-sábios. Os espíritos pseudo-sábios fazem parte da 8ª classe da escala espírita. E essa é a turma que literalmente acha que sabe muito mais do que realmente sabe. Porque assim, eles são inteligentes? São inteligentes. Eles têm uma boa linguagem? Eles têm uma boa linguagem. Eles são intelectuais? Sim, eles são intelectuais. Mas nem só de intelectualidade se vive, não é mesmo? Essa intelectualidade deles, ela não é ligada às questões mais nobres, e sim voltada para defender as questões ligadas aos seus próprios preconceitos e paixões. São literalmente aquelas pessoas que se apegam de uma forma cega a alguma causa, mas muito mais porque aquela causa justifica algum traço inferior da sua própria personalidade do que pelo fato de que eles tenham vontade realmente de defender aquela causa. Então, vindo para a cultura pop, a gente pode trazer um cara que eu acho que, sim, ele tem todas essas características, com certeza, que é o Lord Voldemort. O Voldemort, ele é extremamente obstinado nas suas questões, né? Ele foca e vai atrás do que ele quer. Ele é extremamente inteligente, absolutamente inteligente. Quando mostra ali os flashbacks da vida dele na adolescência, era sempre ele muito aplicado, lendo bastante, um exímio leitor, sempre procurando as coisas que as pessoas deixavam de lado. Ele sempre era o favorito dos professores, exceto Dumbledore, que nunca se deixou enganar pelo Voldemort desde criancinha, né? Obviamente. E quando a gente vai para o background do Voldemort, a gente consegue perceber, entender até por que aconteceu isso com ele, por que ele é um cara tão obstinado naquelas ideias de perseguir os trouxas, né? E a gente entende que ele foi magoado por um trouxa na vida inteira dele. Um trouxa, que foi o pai dele. E essa única experiência negativa foi o suficiente para destruir o coraçãozinho de Lord Voldemort e fazer com que ele quisesse se vingar de todos os trouxas, absolutamente todos. Ou seja, na real, ele não odeia os trouxas. Ele, na real, tá querendo se vingar da questão pessoal dele, dessa paixão pessoal que ele tem por conta da mágoa que ele sofreu com o pai dele no passado. Ainda tem a questão de que ele não admite a morte, né? A morte pra ele, pelo menos a morte dos trouxas pra ele, é uma coisa inadmissível, porque a gente vive, sei lá, 70, 80 anos, enquanto os bruxos vivem bem mais tempo que isso. E pra ele já não é o suficiente. O que faz com que ele, né, alimenta a vontade, né, essa paixão que ele tem de buscar uma imortalidade, né? Ele quer estar acima de tudo, acima de todos. Ele quer ser onisciente, né? Ele se mostra onisciente em vários momentos. Lá no 7º filme, no 7º filme isso. E a galera coloca um radar, né? Que quem falar o nome dele, as pessoas conseguem detectar onde essa pessoa tá, porque a pessoa falou o nome dele. Enfim. Voldemort ultrapassa todas as barreiras em busca de imortalidade, em busca de superioridade, em busca de ser quase que um deus, algo que ele tá muito distante de ser. Eu fico pensando assim, se Voldemort tivesse lido algum livro de Joana de Ângeles, com certeza a história dele teria sido totalmente diferente, né? Porque assim, inteligência o cara tinha de sobra. Agora a moral dele tava meio lá, meio cá, né? Vamos combinar. Ainda nessa categoria a gente pode citar o Saruman, que é o mago branco lá do Senhor dos Anéis. E o Saruman, ele tinha vindo para executar propósitos superiores, né? Para fazer coisas boas aqui na Terra. Inclusive, ele era o líder da galera que veio para a Terra para fazer essas coisas bacanas e ajudar as pessoas a evoluírem. Inclusive, o próprio nome Saruman significa homem habilidoso. Mas depois, o Saruman acaba meio que se deixando levar pela força de Sauron e do Anel e do poder que ele sabia que ele poderia atingir e que ele seria muito maior, ou pelo menos ele achava que seria muito maior, se ele tivesse de posse do Anel. Também tem outro carinha aí que eu acho que vocês devem conhecer com certeza. Esse cara, ele se corrompeu no meio de uma missão, que na real já era uma missão meio corrompida, né? E aí eu tô falando de Walter White, lá de Breaking Bad. E pensando muito direitinho agora, assim, parando pra analisar esses 3 personagens, eu diria que Walter White, Saruman e Voldemort têm muita coisa em comum.
E eu acho que a principal coisa que eles têm em comum é a sede de poder, né? A vontade de se sobressair diante de todas as pessoas, diante de todos os demais. Não necessariamente pela causa, e sim por eles próprios. E pra quem não conhece um pouco a história de Walter White, de Breaking Bad, eu recomendo que assista Breaking Bad com certeza. Mas aqui eu vou explicar um pouquinho. O Heisenberg, né, o Walter White, ele só queria um pouco mais de dinheiro, né? Ele tinha vontade de juntar uma grana para poder sustentar a família dele, porque ele descobre que ele tem um câncer que é meio que incurável, assim. Então, ele faz uma conta louca lá e descobre quanto que ele precisaria, quanta grana ele precisaria para sustentar a família e pagar a faculdade do filho depois que ele morresse. Então ele decide entrar no mundo das drogas e começa a fabricar metanfetamina. E aí, como sempre, no meio da jornada, ele acaba se corrompendo e mostrando esse lado dele super dominador, super agressivo, super gênio, né, intelectualzão, que ele sempre foi, mas que era um lado que estava adormecido por conta das obrigações que ele tinha com a família, por conta da forma que ele achava que devia se portar no mundo e pelas coisas que ele acabou engolindo ao longo da vida. Então ele acabou sendo um cara extremamente pacato e monótono. E eu acho que na mente dele, no fundo, ele atribuía isso ao fato de ele ter uma família e estar insatisfeito com essa família. Ou seja, a culpa na real não era da família, né? No caso, a culpa era dele, que não tinha feito as coisas do jeito que realmente poderia ter sido feitas. E aí Breaking Bad é isso, a gente acompanhar a trajetória desse cara tímido e apático que de repente vira esse cara genioso, amedrontador, esse cara super líder que domina o rolê inteiro e vira o cara mais influente das drogas do universo. E no fundo, ele vira esse cara extremamente cego para defender os seus propósitos. E aí, quem mais você identifica nessa classe? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê na próxima terça e até lá!